Vamos lá, Atos capítulo 4, eu estou trabalhando sequencialmente o relato histórico da Igreja de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, e eu queria começar no capítulo 4, verso 1. Depois de fazerem o milagre da cura de um homem que esmolava a porta do templo há muito tempo, portanto as pessoas estavam acostumadas a ver aquele homem ali nas escadarias do templo, ou no pórtico, pedindo misericórdia, pedindo uma esmola. Pedro e João vão entrando no templo, e o homem provavelmente estende a mão para pedir dinheiro, e Pedro diz assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E ele pega a mão do homem, que provavelmente estava estendida, esperando uma moeda, e puxa o homem, e esse já cai sobre seus pés. Ele era um coxo, portanto ele tinha uma atrofia. Seus pés eram atrofiados. É muito provável que ele não podia ficar de pé. Vocês cantaram, não conseguiremos ficar de pé. Né? Então ele não conseguia ficar de pé, porque seus pés provavelmente eram atrofiados. E quando Pedro o puxa, ele já cai firmado sobre os seus pés. E a cura de Jesus é feita em nome de Jesus, então a cura é de Jesus. Né? Não importa que foi Pedro que puxou, quem curou foi Jesus. É algo assim tão extraordinário, porque imagina alguém que está há 38 anos sem andar. Quando vai acontecer isso? No mínimo fisioterapia, né? No mínimo fisioterapia. Seria necessário algum tempo para que a musculatura... Mas a cura de Jesus é tão extraordinária e instantânea, que aquele homem entra no templo atrás deles saltando. Saltando. Então a cura é não só óssea, vamos dizer assim, não é? Mas são tendões, músculos, tudo que tinha que ser curado foi curado. Por que às vezes Jesus faz a obra a prazo, em doses, e outras vezes faz de uma vez? Eu não sei explicar. Mas esta aqui foi uma cura milagrosa, instantânea, e por conta disso, muita gente sabia quem era aquele homem, muita gente já ouvira muitas vezes esmolando a porta do templo. Então, por conta disto, as pessoas se aproximaram de Pedro e João. O que aconteceu? E Pedro e João vão dar testemunho: olha, não fomos nós. Quem fez isso foi Jesus, a quem vocês crucificaram há poucos dias atrás, mas Deus o ressuscitou, Deus o levantou, e eles dão testemunho da sua fé em Jesus. E a partir disso, então, as autoridades do templo começam a ver: que bagunça é essa? Que alvoroço é esse? E recolhem Pedro e João para um interrogatório. Esse é o capítulo 4, é aí que nós vamos ler a pressão que existe sobre Pedro e João. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, eles estavam dando ainda testemunho, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, o grupo da elite sacerdotal, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então houve um movimento, as pessoas começaram a ouvir a história de Pedro e João. Eles estavam falando daquilo que mais irritava os saduceus: ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição e não gostavam que alguém ensinasse de ressurreição. Mais adiante a gente vai discutir isso quando chegar em Paulo. Então, o incômodo não era só porque eles estavam atraindo a atenção das pessoas, mas porque eles estavam ensinando algo que os saduceus não acreditavam: a ressurreição. Então prenderam eles e os deixaram lá. No final de tudo, começam a discutir. Permitam aqui parar a leitura e contar a história. Então eles começam a discutir: o que vamos fazer? Houve um milagre, houve um sinal, todo mundo sabe que
de fato aconteceu algo extraordinário. Nós não podemos negar isso. O milagre aconteceu. Mas se a gente soltar esses homens, eles vão continuar ensinando. Então eles pressionam Pedro e João para que eles parem de falar em nome de Jesus. É, portanto, uma ameaça. Não é? Vamos saltar para o verso 23, do capítulo 4. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, eles rememoraram nas Escrituras, em oração, que os poderosos da terra se levantariam contra o Messias, contra o ungido de Deus. E eles seguem orando, porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqui é uma compreensão interessante, né? O que aconteceu com Jesus já estava previsto. Esse é o assunto da nossa aula na escola dominical. Todos estão convidados para a nossa sala de aula logo depois. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Então eles acolhem as ameaças, mas decidem reagir a elas. Eles estão sendo ameaçados e o que se diz para eles é: não falem mais nesse nome. Mas o que eles oram: concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então eu quero iniciar a nossa análise de hoje, do capítulo 4, observando a resistência a Jesus, ou a resistência ao movimento dos nazarenos, ao movimento da Igreja de Jesus Cristo, aos seguidores do caminho. Havia naturalmente em Jerusalém, por parte das autoridades, uma predisposição a negar terminantemente que Jesus Cristo era o Messias. Então, enquanto você vê entre o povo um movimento crescente de conversão, de simpatia, sobre isso nós falamos no domingo anterior, né, antes de eu viajar, 15 dias atrás, como crescia na cidade o nome de Jesus, o grupo de pessoas convertidas, como eles iam ganhando a simpatia das pessoas, mas a hostilidade das autoridades só fazia aumentar. Por quê? Porque havia no movimento de Jesus uma ameaça à instituição religiosa que estava posta há séculos. Esses dias a gente estava conversando, né, no nosso grupo de estudos. Jesus modifica tudo. Não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade de sacerdotes. Agora cada um ora a Deus em nome de Jesus, como Jesus ensinou a fazer. Tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, crendo vocês receberão. Antigamente na religião antiga, tinha que ir ao sacerdote, para o sacerdote mediar a relação com Deus. Para ser perdoado, tinha que oferecer um sacrifício. E isso mantinha o negócio religioso de Jerusalém funcionando. Mas Jesus faz diferente. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Então não é mais sacrifício. É a forma como eu vivo. É a forma como eu amo. É a forma como eu cuido do meu irmão. É a forma como eu me posiciono diante do meu irmão.
Então Jesus trouxe uma nova forma de relacionar-se com Deus e de nos relacionarmos uns com os outros. Isso era uma ameaça para aquele sistema religioso e por isso eles passaram a perseguir a igreja de Jesus, tá bem? Atos vai registrando isso, que em Jerusalém havia muita perseguição. No capítulo 5, verso 17, há uma segunda perseguição mais severa. 5,17 de Atos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, é a turma que não gostava de ressurreição, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Aqui tem um milagre muito estranho. Eles foram presos, e aqui falam os apóstolos, não sabemos quantos, se os 12, se alguns, mas foi um coletivo aqui. Lucas não precisou quantos deles foram presos. Mas eles estavam na prisão. À noite um anjo vai lá e solta eles. Mas olha que interessante como segue o texto. Verso 21. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. O anjo mandou eles irem para o templo, eles foram. Estavam lá ensinando. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Ou seja, o sinédrio se reuniu e disse: tragam os prisioneiros. Mas quando os guardas chegaram lá, na prisão, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Que milagre é esse? Por onde eles saíram? É estranho, não é? É estranho esse negócio. Tem certos relatos bíblicos que são extraordinários, não é? Como diz que abriu as portas, a gente fica supondo assim, ó, o anjo passou, fez assim, ó, e o guarda dormiu. Abriu a porta, os prisioneiros saíram, trancou a porta, o guarda acordou. A gente imagina que seja algo assim, não é? Não há como a gente ter certeza, não é? Mas o relato é esse. Os apóstolos foram presos e o anjo soltou à noite. Verso 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ou seja, que eles estavam soltos, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então é interessante, né? As autoridades prendem os apóstolos para eles não falarem, Deus solta os apóstolos e manda eles falarem. E essa é a tônica, não é, que vai marcando esses primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, essa disputa entre o sinédrio tentando sufocar o Evangelho e o Espírito Santo impulsionando os apóstolos a pregarem o Evangelho. Isso não é diferente ao longo da história. O Evangelho nem sempre foi bem recebido em diferentes lugares. E ainda hoje, há lugares onde o Evangelho sofre perseguição. Ainda hoje, há lugares onde pregar o Evangelho pode levar alguém para a prisão. Ainda hoje, em certos contextos, existe resistência das autoridades para que a boa nova de Jesus Cristo seja anunciada. E nem sempre é por causa de um sistema religioso, como era em Jerusalém. É por uma questão política, por uma questão ideológica. Por exemplo, durante o tempo do socialismo na União Soviética, tentou-se exterminar com o cristianismo. A Igreja Ortodoxa Russa foi perseguida.
ela foi controlada pelo Estado. Quem não era da Igreja Ortodoxa Russa não podia nem pensar em ir lá evangelizar. Então foi tolerada a Igreja Ortodoxa Russa, que era uma igreja tradicional, secular, mas com certas restrições. Quando cai a cortina de ferro, o que acontece com o cristianismo? Ele permanece firme e forte. Na China, tentou-se proibir a evangelização, o anúncio do evangelho na China. Mas estima-se hoje em torno de 70 milhões de crentes chineses. Porque é impossível conter o evangelho. Então, muitas vezes, por perseguição ideológica, se perseguiu o cristianismo. E ainda há países onde o cristianismo é visto como cultura invasora. Se você pensar, por exemplo, na Índia. A Índia é, obviamente, um país hinduísta de forma majoritária, mas, durante um tempo, foi colônia inglesa. Qual a religião dos ingleses? Cristianismo. Então, o cristianismo é a religião do colonizador, é a religião invasora. Então, vamos resistir ao cristianismo. Os países árabes, né, tomaram a cultura, a religião islâmica como a sua cultura. Então o cristianismo nesses países é visto como o quê? Religião do colonizador, religião invasora. Então vamos resistir a essa religião. Então por opção política, por opção ideológica, muitas vezes o cristianismo é perseguido. Mas ninguém consegue exterminar a fé cristã. Por quê? Porque Jesus disse: estou edificando a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja cresce e vai continuar crescendo porque ela é de Deus. E toda árvore que Deus planta permanece. Jesus disse isso. Toda árvore que meu Pai plantou vai dar fruto. E meu Pai limpa para que dê mais fruto. Mas a árvore que meu Pai não plantou será arrancada. Então nós temos que ter só esta certeza de que nós estamos fazendo a obra de Deus, em nome de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Se nós estivermos sob a tutela do Espírito Santo, se nós estivermos sob a direção do Senhor, se nós estivermos de fato anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, não serão as perseguições que vão nos fazer desaparecer. Ao contrário, a perseguição fortaleceu a igreja. A perseguição deu à igreja um senso de unidade. A perseguição deu à igreja um sentimento de proteção mútua extraordinário. E é por isso que acontece um fato estranho no capítulo 5, e eu vou gastar os últimos 15 minutos para analisá-lo, que é a morte de Ananias e Safira. Porque nesse ambiente em que a igreja é perseguida pelos de fora, mas a igreja está unida em oração, nesse ambiente em que eles unanimemente levantam a voz ao céu dizendo: Deus, enquanto nós pedimos ousadia para anunciar a palavra, o Senhor faça sinais, o Senhor faça prodígios, para que as pessoas saibam que Jesus está vivo. Nesse ambiente de fé, nesse ambiente de coragem, nesse ambiente de cooperação e de cuidado mútuo, acontece um episódio estranho, que não é sobre dinheiro, embora envolva dinheiro, mas não é sobre dinheiro. É sobre verdade, é sobre sinceridade, é sobre hipocrisia, fingimento, é sobre falsear a obra de Deus. E há, quem conhece a Bíblia sabe, um juízo muito severo. Atos capítulo 5, eu quero ler rapidamente o episódio que envolve um casal, Ananias e Safira. No Instagram eu falei que eu estava pensando como é que eu ia abordar esse tema, né? Porque é um tema complicado. Então vamos lá. Atos 5, 1. Entretanto, certo homem... Aliás, temos que ler antes. Temos que ler... Volta um pouquinho aí, Paula. 4:36.
Atos 4, 36. A história começa aqui. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Barnabé, ou José das Consolações, vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro e colocou na mão dos apóstolos, aqui está dizendo aos pés, né? Mas deixou lá, falou assim, olha, usem aí para cuidar de quem está precisando. Capítulo 5, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Você não acha estranho esse texto? Você não acha uma ação muito radical de Deus por uma coisa, puxa vida, né? Que não é tão pesada assim? É difícil a gente resistir à tentação de julgar. Né? É difícil a gente resistir à tentação de emitir uma opinião. Quando alguém te perguntasse assim, você entende o que aconteceu com Ananias e Safira? Sim. Eles foram lá diante dos apóstolos, tinham vendido um terreno por X, entregaram meio X, e aí Deus matou eles. Aí fala assim, puxa vida, né? Mas que Deus irado, que Deus bravo, que Deus... Por que Deus fez isso? A nossa tentação de participar dos processos que a gente nem conhece direito. Se eu te perguntar, o que Ananias fazia da vida? Você sabe? Quem era Ananias? Não sei. Quem era Safira? Não sei. Você sabe como eles conseguiram aquele campo? Era uma herança, eles compraram, foi dinheiro. Como é que foi aquilo lá? Não sei. Você sabe onde era o campo? Não sei. Você sabe por que eles combinaram fazer isso? Qual era a intenção deles? Por que eles disseram, vamos dar X e guardar uma parte? O que eles combinaram? Você sabe? Eu também não sei. Então a gente não sabe nada. Mas a gente acha que deve emitir uma opinião sobre aquilo que Deus fez. Se Deus foi muito duro ou se Deus não foi. É muito comum hoje em dia a gente ver uma notícia
e alguém foi lá e disse, olha, o fato é este. Aí a gente emite um julgamento, olha, isso é um absurdo. Mas aí vem outra pessoa e conta o outro lado da história. Aí você, quando ouve o outro lado da história, você pensa, pensando bem, a história não é tão absurda assim. Então a primeira coisa que eu gostaria de convidar você a aprender nesse texto é: nós não somos juízes das pessoas e muito menos somos juízes de Deus. A primeira coisa que esse texto de Ananias e Safira me ensina é isso. Eu mal consigo saber o que os meus semelhantes pensam. Eu mal consigo compreender qual a motivação dos meus semelhantes, principalmente das pessoas com quem eu convivo. Eu não consigo compreender as motivações dos amigos que eu conheço. E às vezes nem da minha esposa, dos meus filhos. E pasmem, de vez em quando eu não consigo compreender nem mesmo as minhas motivações. A ponto de, deve acontecer com você o que acontece comigo. Em algum momento você faz alguma coisa, alguém te pergunta, por que você fez isso? Você fala, não sei. Na hora eu achei que era isso. Então, eu mal consigo ser juiz de mim mesmo. Porque às vezes não compreendo nem mesmo as minhas motivações. Ignoro, na maioria das vezes, a motivação dos meus irmãos. Poderia eu julgar a Deus? Poderia eu dizer a Deus, o senhor exagerou na dose? O senhor pegou pesado com Ananias e Safira? Então a primeira lição é esta: não julgamos Deus. E o próprio Lucas, quando conta a história, nos ensina isso. Ele não emite opinião. Ele simplesmente conta o fato como ocorrido. Isso é típico nas narrativas bíblicas, inclusive do Antigo Testamento. Conta-se o fato, e aí cada um analise da forma como entende. A gente não tem o direito, Jesus inclusive nos disse isso claramente no Sermão do Monte: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados. Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Então nós temos que ter muito cuidado com esse espírito de julgamento que nós muitas vezes temos. Esse hábito que nós temos de emitir opinião sobre coisas, inclusive, que não conhecemos muito bem. E nós temos o hábito de dar opinião sobre tudo e sobre todos. A gente precisa controlar um pouco esse impulso humano de dar opinião sobre coisas que não conhecemos. A segunda observação que eu quero fazer no texto é que é interessante que algo similar aconteceu no Antigo Testamento. Logo que o tabernáculo foi inaugurado por Moisés, 2 dos filhos de Arão, que eram sacerdotes, Nadab e Abiú, se embriagaram e se aproximaram do altar, levando, o texto vai dizer, fogo estranho. A gente não sabe o que é incensário, porque a gente tem luz elétrica, mas naquela época as pessoas tinham uma espécie de um negócio de metal, né? Uma bolsa de metal, igual o padre usa na igreja católica, fica lá fumegando aquele negócio. Então, aquilo se chama incensário. As pessoas precisavam guardar uma brasa, porque é difícil você fazer fogo sem fósforo. Naquela época não havia fósforo, não havia energia elétrica para você acionar um botãozinho e o fogão acender. Não. Então eles preservavam sempre algum material em chama, para que de noite fosse só colocar mais lenha e o fogo ser renovado. Então, Nadab e Abiú se aproximaram do altar, onde havia um fogo que havia sido acendido por Deus. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, o fogo veio do céu e acendeu o altar. E aí Nadab e Abiú vieram com o incensário de casa,
para oferecer fogo, trazer fogo estranho no altar. E saiu fogo do altar e eles morreram. Então, no Antigo Testamento, quando alguém não discerniu o que era santo e o que era profano, quando alguém não discerniu o que é o altar de Deus e o que é o foguinho que você tem na sua casa, a lenha da sua casa, o fogo do seu braseiro, lembrei a palavra, o braseiro, né? Então não traga fogo do seu braseiro para o altar de Deus. O altar de Deus é diferente do braseiro da sua casa. Deus foi radical com Nadab e Abiú. Ainda disse para Arão, não chore à vista do povo, não se vista de luto por causa dos seus filhos. Então, lá atrás no Antigo Testamento acontece isso. No começo da igreja, acontece algo muito parecido. 2 pessoas morrem. Diante, não vou dizer que é um altar, né? Mas naquela época, os pés dos apóstolos era onde se trazia o quê? A oferta. Barnabé não trouxe a sua oferta aos pés dos apóstolos? Onde morreu Ananias e Safira? Morreram aos pés de Pedro. É sabermos a diferença do santo e do profano. Ananias e Safira, de certa forma, profanaram a igreja. Por quê? Porque eles fizeram uma ação humana simulando uma motivação do Espírito Santo. Quando Barnabé doou o que fez, o dinheiro do campo, ninguém pediu a Barnabé. Barnabé fez movido pelo Espírito de Deus. Ananias e Safira fazem movidos pelo quê? A gente não sabe. Como eu disse, não vamos julgar, a gente não sabe a motivação deles. Mas não foi uma motivação do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não deram, como Barnabé, aquilo que seria correto nestas circunstâncias. Barnabé deu do seu tudo. E eles não foram capazes disso. A questão não é ter dado metade. Pedro até disse, o terreno era seu. Quem pediu para vender? O terreno era seu, ninguém te pediu o campo. Quando você vendeu, o dinheiro estava na tua mão, o dinheiro era seu. Ninguém pediu para você trazer o dinheiro. A questão não é quanto ofertou, se vendeu, se não vendeu. A questão não é dinheiro. A questão é a mentira, a questão é o engano, a questão é a hipocrisia. Eu diria que a questão é a simulação de uma obra do Espírito Santo. E é por isso, possivelmente, que assim como com Nadab e Abiú a medida foi extrema, com Ananias e Safira a medida foi extrema. Por quê? Pedagogia de Deus. Não estou dizendo que Ananias e Safira foram para o inferno, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver com salvação e eternidade. Isso não tem nada a ver. Ananias e Safira morreram e foram para o inferno. Não. Ninguém está falando aqui de salvação e eternidade. Eles perderam a oportunidade de continuar na igreja. Eles perderam a oportunidade de continuar a viver aquele momento tão maravilhoso que eu e você gostaríamos de estar vivendo. Qual de nós não gostaria de fazer parte desta igreja apostólica, cheia de sinais, de prodígios, vivendo o amor de Jesus daquela forma tão intensa? Aquela igreja que nós gostaríamos de ser. Eles perderam a oportunidade de continuar nela porque morreram precocemente. Tiveram uma morte precoce. Não estou dizendo uma perdição eterna, mas tiveram uma morte precoce por quê? Porque simularam a ação do Espírito Santo e promoveram de alguma forma um tipo de engano. Ainda bem que Deus só usou essa pedagogia aquela vez. É possível que Deus tenha tomado medidas drásticas assim em outras circunstâncias? É possível. A gente nunca sabe o que é juízo de Deus, o que são coisas naturais. Mas naquela vez, Deus foi radical para ensinar a igreja que a obra de Deus deve ser levada com santidade,
com seriedade. A obra do Espírito Santo não pode ser simulada. O que é de Deus é de Deus. O que é dos homens é dos homens. Como disse Jesus, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então eu não vou emitir uma opinião de por que Deus fez isso. Mas uma coisa eu sei, ainda bem, que nós temos relatos como este, que mostram que o nosso Deus é amoroso, é misericordioso, é bom, é paciente, é justo. Mas o nosso Deus é santo. E Deus consegue conciliar a sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, coisa que para nós é muito difícil. Nós, ora pesamos demais de um lado, ora pesamos de menos no outro. Nós temos dificuldade de conciliar justiça, bondade, mas Deus não. Deus sempre sabe o que faz. Então, Ananias e Safira é um exemplo para nós de que Deus é santo, apesar de ser justo e bom. E que a gente guarde isso, que a gente aprenda com isso, que a igreja de Deus deve sempre levar em conta esses atributos, esse caráter perfeito que tem o nosso Deus. Só Ele é assim. A gente tenta. E Ele nos ajuda. A gente está até melhorando bastante. Mas vamos continuar nesse caminho da santidade, da justiça, da bondade, da retidão e da verdade. Porque a verdade realmente liberta. Amém? Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã e graças te damos pela tua palavra, pelos episódios que envolveram a igreja do primeiro século, porque são ensino para nós. São para nós uma oportunidade de aprendermos, de pensarmos, de considerarmos também os nossos caminhos. Senhor, nós queremos viver as experiências gloriosas dos apóstolos. E sabemos que para isso temos que também pagar o preço de muitas vezes sofrermos perseguições. Queremos viver, ó Deus, num ambiente de santidade, de temor, mas igualmente temos que conviver com as nossas fragilidades e com as possibilidades de erro, como aconteceram com Ananias e Safira. Guarda, Senhor, os nossos pés de resvalarem, guarda os nossos olhos, Senhor, de serem cobiçosos, guarda os nossos lábios de serem mentirosos. Mas que nós, com sabedoria, com entendimento, com temor do Senhor, busquemos a santidade que procede do Espírito que é santo e habita em nós. Não uma santidade de aparências, mas uma santidade que vai num coração realmente quebrantado, convertido a Jesus Cristo. Dá-nos a bênção ao longo deste dia, Senhor. Esteja conosco, com os de casa, que a mão do Senhor possa nos sustentar em santidade e temor. Amém.